Câmara de Itajaí firma compromisso para a implantação de gestão de excelência. Legislativo aprova requerimento contra projeto de lei que restringe gratuidade na travessia pelo ferryboat. Solenidade de abertura da programação dos 156 anos de Itajaí é amanhã, na Prefeitura. 7 de junho de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. No dia 15 de junho, Itajaí completa 156 anos, mas a programação comemorativa começa amanhã, dia 8, e segue durante uma semana com exposições, atividades recreativas e esportivas, atrações culturais e diversos eventos. A solenidade de abertura da Semana do Município está marcada para amanhã, às 2 da tarde, no átrio da Prefeitura, com a exposição Itajaí em Preto e Branco e a terceira mostra de práticas em saúde de Itajaí. Também nesta quarta está marcado o evento Aventuras na Praça, da 1 às 5 da tarde, com recreação e esporte na Praça Genésio Miranda Lins, além da inauguração da Escola Básica de Campo Maria do Carmo Vieira, na Bahia, às 5 horas da tarde. Melhorar a gestão para atender de forma ainda mais eficaz as demandas dos cidadãos. Este é o objetivo da Câmara de Itajaí ao implantar o programa GES-Pública. O termo de compromisso para a implantação do Sistema de Gestão de Excelência foi assinado na última sexta em cerimônia no Legislativo, com uma palestra de apresentação do programa aos servidores. O ato de assinatura do termo de adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GES-Pública, sinaliza que a Câmara de Vereadores de Itajaí está em busca de atender com ainda mais eficiência as demandas da população. O convênio com o Núcleo de GES-Pública de Santa Catarina é a primeira etapa para a implantação da gestão pública de excelência. Conforme o presidente do Legislativo, a opção pelo GES-Pública se dá porque, além do custo ser mais barato, o programa é especificamente pensado para o setor público, o que o diferencia dos programas de excelência voltados às empresas privadas, como o ISO, por exemplo. Nós sempre pensamos em qualificar cada vez mais o servidor da Câmara de Vereadores para poder atender o povo de Itajaí com qualidade e para que a ação da Câmara de Vereadores tenha eficiência e eficácia, resolva de fato a vida das pessoas lá. Nós pensamos em fazer isso com as certificações ISO e tal, mas isso é muito caro e descobrimos que dentro do próprio sistema público existe essa certificação, que é até muito melhor que essa questão de ISO, que deixa todo mundo no mesmo patamar. Essa se beneficia, se autodetermina, né? Aprende, se conserta, durante a caminhada conserta o caminho e vai cada vez mais apurando qualidade. Então, e o melhor de tudo, é de graça, está dentro do próprio sistema. Então é isso, nós queremos qualificar o nosso servidor, qualificar a Câmara, né, para que possa prestar o melhor serviço para o povo. O GES-Pública foi desenvolvido pelo governo federal para melhorar a gestão de ministérios, secretarias, fundações e empresas públicas e foi disponibilizado para estados e municípios por meio de núcleos, sendo realizado por servidores públicos de forma voluntária. Em Santa Catarina, é coordenado pelo Núcleo da Secretaria de Administração, que vai ajudar a Câmara de Itajaí na implantação do programa, com o objetivo de melhorar a gestão e também reduzir a burocracia na instituição. Com esse intuito, existem várias ferramentas de gestão que são aplicadas nas organizações, entre carta de serviço, que é uma oportunidade de transparência das organizações com o cidadão, né, para o cidadão, existe toda essa abertura do cidadão com a organização através da carta de serviço e até para o próprio gestor, no sentido de fazer uma autoavaliação, que também é uma ferramenta de gestão do GES-Pública, e para que o gestor possa saber em que nível de gestão a organização está, verificando assim os pontos fracos que podem ser melhorados e os pontos que estão bons para reforçar. Após a assinatura do termo de adesão, o professor Paulo Roberto Mey fez uma palestra para explicar aos servidores o funcionamento do GES-Pública. Conforme um instrutor voluntário, o programa é baseado em critérios de excelência que são atualizados periodicamente.
A partir de um diagnóstico das rotinas, problemas e soluções administrativas da instituição, é confeccionado um plano de melhorias, que depois de validado e implantado, será avaliado constantemente e modificado sempre que necessário, pois a busca pela excelência na gestão deve ser contínua. O ponto principal é a coragem, porque esse programa parte de um processo de diagnóstico da gestão. Esse diagnóstico permite melhorar muito os resultados, mas a base dele é a coragem dos órgãos de fazer esse diagnóstico, de perceber a sua realidade, e essa coragem demonstra o mais importante na gestão pública, a vontade de mudar e buscar os melhores resultados. Na Câmara, uma das primeiras medidas é a formação de um comitê interno que vai coordenar ações de melhorias na gestão que serão implantadas. A ideia é que, independente de mudanças na condução da casa, o sistema Gespública seja permanente. O programa ele é institucional, ele vincula a Câmara de Vereadores, então não há vinculação política, partidária e nem se vincula a uma gestão específica. É um programa do Ministério do Planejamento, que tem uma organização âncora no estado de Santa Catarina e tem agora como parceira a Câmara de Vereadores. Atuaremos de forma técnica e sempre pela instituição. Nos próximos meses, os servidores do Legislativo terão acesso a cursos e oficinas gratuitos e iniciam a realização do diagnóstico de gestão na busca da melhoria do atendimento à comunidade. A expectativa é a melhor possível e nós temos um programa de excelência em gestão pública, de autoavaliação e monitoramento da Câmara, independentemente de quem estiver como gestor. Então é um programa junto aos servidores, tivemos hoje a primeira palestra com conscientização e começaremos agora as oficinas com autoavaliação, relatórios, auditoria. Eu creio sim que vamos evoluir muito. Entre os compromissos firmados estão ainda a entrada de 2 servidores do Legislativo na Rede Nacional de Voluntários do Gespública e também a troca de experiências com outras instituições. Estão abertas até sexta-feira as inscrições para a capacitação profissional de servidores públicos da administração municipal. Em cada disciplina, os primeiros inscritos garantem as vagas por ordem de chegada. O curso é promovido pela FEAP em parceria com a Univale. Informações sobre a inscrição no site da Prefeitura de Itajaí. E você vai ver em instantes, Legislativo aprova requerimento contra projeto de lei que restringe gratuidade na travessia pelo ferry boat. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. A Câmara de Itajaí aprovou o requerimento 197/2016 de autoria do vereador Antônio Aldo da Silva, do PP, com 18 votos favoráveis. O parlamentar solicita ao governador de Santa Catarina e ao deputado estadual Valdir Cobalcini, membro da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a reprovação do relatório referente ao projeto de lei que restringe a gratuidade na travessia do ferry-boat entre Itajaí e Navegantes. A Prefeitura de Itajaí está implantando o novo espaço do empreendedor. A proposta visa agilizar a abertura de empresas. De acordo com o coordenador-geral de contabilidade do Executivo, Juscelio João da Silva, o espaço do empreendedor contribui no enfrentamento à crise, gerando novos negócios. Que é a simplificação de abertura de empresas. Aquele cara que está desempregado, que está com um problema sério lá, que tem uma ideia brilhante lá, que quer botar o seu negócio próprio e tal. Então, hoje, em termos de até 48 horas, desde que seja de baixa complexidade, não tenha nenhum grau de risco, de incêndio, coisa desse tipo, ele poderá abrir essa empresa aí. E graças a Deus, a gente está com uma parceria muito grande da FECONTESC, do Sindicato dos Contadores, do SEBRAE, Bombeiro, Associação Comercial e Industrial Itajaí, a própria Prefeitura, várias secretarias estão envolvidas nesse sistema, cujo objetivo, na verdade, é uma consequência. Diminui o desemprego,
a economia de Itajaí volta a crescer e a arrecadação do município também, a tendência é voltar a crescer também. Isso são atitudes que estão sendo tomadas daqui para frente para que o município continue melhorando esse patamar dele aí como uma das maiores economias de Santa Catarina. A Secretaria Municipal de Saúde prestou contas do primeiro quadrimestre de 2016. A apresentação dos números foi realizada em uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Itajaí. O período foi de mobilização para controlar os índices de mortalidade infantil e de doenças como a dengue. A queda na arrecadação está gerando inúmeros desafios para manter o controle sobre doenças como a dengue, sífilis e gripe A. Outra situação que está pedindo ações estratégicas é a manutenção da redução alcançada em 2015 da mortalidade infantil. Esses foram alguns dos assuntos abordados por profissionais da Rede Municipal de Saúde durante a audiência pública para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2016. O primeiro quadrimestre de 2016, a análise dos dados já nos mostram que ele vem seguindo o mesmo padrão do ano passado, né? É um ano de contingenciamento no que trata da parte financeira, um ano que a gente tem bastante dificuldades, mas assim, os principais indicadores têm se mantido, por exemplo, a sífilis, a mortalidade infantil, a dengue muito controlada hoje, né? Então esses dados que são metas e que a gente vai apresentar hoje aqui estão controlados. A Univale foi contemplada para ser uma das sedes do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. A conquista é resultado da aprovação de uma proposta feita em parceria com o Laboratório Nacional de Biociências e outros centros de pesquisa do país. Um dos focos das pesquisas vai ser em medicamentos para doenças negligenciadas, como dengue e malária. A Univale receberá cerca de R$ 750 mil para fazer parte do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O valor será investido na realização de pesquisas e no estudo e exploração da biodiversidade de Santa Catarina. O trabalho será de análise dos recursos genéticos e bioquímicos de valor comercial, tanto para produtos naturais quanto para substâncias sintéticas, área que a Univale já tem longa experiência. A biodiversidade brasileira ela é muito rica e a nossa, de Santa Catarina, nós já estamos estudando há mais ou menos 20 anos e já estudamos mais de 100 plantas no sentido de descobrir potencial terapêutico para várias patologias. Nós já estudamos, né, um analgésico e anti-inflamatório aqui de Santa Catarina, um fitoterápico que já estamos avançando nos estudos agora em fase clínica. Temos também anti-inflamatórios tópicos e algumas outras potencialidades nesses 20 anos, né, e que estão ainda em fase de interação com algumas indústrias farmacêuticas. Um dos principais focos da pesquisa é encontrar medicamentos para doenças negligenciadas, que atingem principalmente populações de baixa renda. Nesse contexto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que visa, então, novas descobertas contra doenças negligenciadas, que são aquelas que atingem populações de baixa renda e causadas por agentes infecciosos, parasitas, como a dengue, como a leishmania, como a malária, a própria tuberculose, entre muitas outras, nós já evidenciamos, nesse contexto, para esse tipo de doenças, algumas plantas que poderiam atuar diretamente para inibir. Então, nós temos apenas estudos preliminares nesse momento e esse instituto ele vai viabilizar o estudo pormenorizado com outros centros de pesquisa até indo verificar que tipo de mecanismo que essas plantas podem atuar, quais as moléculas responsáveis pelos efeitos, entre outras metas desse instituto. A proposta de participação da Univale na formação deste novo instituto ficou entre os 252 projetos com mérito técnico-científico para financiamento. O CNPq e as FAPES, que são as Fundações de Apoio à Pesquisa estaduais, elas viabilizaram um edital buscando a criação desses núcleos de excelência no país em pesquisas em distintas áreas de concentração.
Esse projeto, então, foi aprovado recentemente com mais ou menos 6 anos de tempo de atuação. Vai iniciar nos próximos meses. Além dos investimentos, o Instituto vai trazer muitas outras consequências positivas para o ensino, a pesquisa e a extensão da Univale. Para a instituição representa uma grande, uma imensurável conquista, uma vez que vai viabilizar a aquisição de equipamentos de ponta para a melhoria da pesquisa, do ensino, da pós-graduação, da extensão, e também vai viabilizar a inserção de recursos humanos por meio de bolsas de iniciação científica, inserindo os nossos alunos de graduação, alunos de mestrado, doutorado, e também temos as perspectivas de bolsas de pós-doutorado. Então, a nossa parte, a parte da Univale, será prospectar plantas da flora catarinense que poderão ser, então, que serão atestadas, né? E caso elas deem efeito significativo, serão avaliadas para isolar as moléculas responsáveis pelos efeitos biológicos. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir a esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite, até amanhã.